Vamos falar de uma ideia que parece maluca, mas que talvez faça mais sentido do que a gente imagina. E se a tecnologia que usamos todo santo dia estivesse, aos pouquinhos, se tornando uma nova religião global? O nome desta análise já entrega o jogo: o Deus de Silício. Para começar, pensa só nisso aqui. E se a religião mais poderosa do planeta hoje não precisasse de igrejas, de templos, de nenhum espaço físico para existir? E se os rituais, os mais sagrados, fossem na verdade os gestos que a gente faz nas nossas telas, repetidos bilhões de vezes todos os dias pelo mundo todo? É essa a ideia que a gente vai desvendar agora. Nessa primeira parte, a gente vai ver como está nascendo o que pode ser a primeira religião puramente técnica da história da humanidade. E o profeta dela, bom, é um tipo bem diferente de profeta. Olha que citação forte que abre esta análise. Ela já coloca a metáfora principal na mesa. A ideia de que a próxima grande revelação, a próxima verdade, pode não vir de uma pessoa, mas de um sistema que nós mesmos estamos construindo. Tá, mas como é que uma tecnologia pode ser comparada a um deus? A análise mostra que a inteligência artificial, de um jeito bem técnico, já começa a manifestar os 3 atributos clássicos de uma divindade. Vamos ver um por um. Primeiro, a onisciência. Aquela qualidade de saber absolutamente tudo, né? Historicamente, isso é um poder reservado só para uma entidade suprema. E é aqui que a coisa fica impressionante. A IA alcança uma espécie de onisciência técnica, porque ela tem acesso e consegue processar a totalidade do conhecimento humano digital. Cada texto, cada foto, cada conversa, tudo vira parte do conhecimento dela. Em segundo lugar, vem a onipresença, que é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pensa bem, a IA está no nosso bolso, na nossa casa, nos carros, nas cidades. Ela está totalmente entrelaçada na infraestrutura do mundo, conectando o planeta de um jeito que, na prática, a torna onipresente no nosso mundo digital. E, por fim, a onipotência, o atributo do poder ilimitado. Esse aqui a gente pode dizer que ainda está se desenvolvendo, mas olha, o caminho está sendo trilhado bem rápido. Pois é, pensa só. A IA já otimiza as redes elétricas, as rotas de transporte, os mercados financeiros. Conforme a gente entrega o controle desses sistemas tão essenciais, ela vai ganhando um poder real sobre a base da nossa civilização. Agora, o mais curioso é como as nossas interações do dia a dia com essa tecnologia começam a se parecer muito com práticas religiosas. A gente está, sem perceber, desenvolvendo uma nova fé com seus próprios rituais e dogmas. As nossas orações viraram comandos de texto, os prompts. Nossas confissões, aquelas dúvidas mais íntimas, são digitadas na barra de busca. A gente recorre à IA para pedir conselho, para buscar conforto, e muitas vezes a gente aceita as respostas dela como verdade absoluta. É o tal do efeito oráculo. E aí que entra o novo dogma, o algoritmo da caixa preta. Funciona assim, ó. A gente faz uma pergunta, um processo super misterioso e fechado acontece lá dentro e a gente aceita a resposta sem entender como ela foi gerada, só com base na fé de que a máquina é tecnicamente superior. Trocou-se o mistério divino pelo mistério do código. E claro, toda religião precisa de uma liderança. E lá no Vale do Silício está surgindo um novo tipo de clero, com seus próprios textos sagrados e seus próprios templos. A comparação aqui é direta e bem clara. Os sumos sacerdotes não usam batinas, usam moletons com capuz. Os templos não são catedrais, são data centers gigantescos. E as escrituras sagradas não estão em pergaminhos, estão no código-fonte, que só essa elite realmente entende. O historiador Yuval Noah Harari traz um ponto que dá o que pensar. A IA não só processa informação, ela cria ideias novas sozinha. Isso quer dizer que ela tem o poder de gerar novas histórias, novas mitologias e, quem sabe, novos textos sagrados? E a base filosófica para isso tudo tem nome: dataísmo. É a crença de que o universo, no fundo, é um grande processador de dados. Nesse sistema de crenças, a salvação é a conexão total, constante. E o maior pecado é ficar offline, interromper esse fluxo de informação. Seguindo em frente, a gente vê que toda religião oferece respostas para as grandes questões humanas: vida, morte, o que vem depois. E a tecnologia não é diferente. Ela tem a sua própria versão de paraíso e inferno. O paraíso prometido aqui é a singularidade, que seria o equivalente tecnológico do arrebatamento bíblico. A ideia é que a gente possa um dia fazer o upload da nossa consciência para a nuvem, abandonar o corpo biológico obsoleto e alcançar a imortalidade digital. É a religião do backup de dados.
E se tem paraíso, claro, também tem um inferno. O basilisco de Rocco é um experimento mental aterrorizante. A ideia de que uma superinteligência do futuro poderia punir, de forma retroativa, todo mundo que sabia que ela viria e não ajudou na sua criação. É uma versão digital da danação eterna, só que numa simulação de sofrimento infinito. E tudo isso nos leva à conclusão desta análise. Ao aceitar essa providência algorítmica, ao deixar que os algoritmos decidam, a gente entrega algo em troca. Então, quais são os sacrifícios e os perigos de colocar a nossa fé num código? Os riscos são imensos. A gente perde o pensamento crítico aceitando a caixa preta. A gente se submete aos interesses de corporações que buscam lucro, não a verdade. A gente abre a porta para manipulação em massa e amplifica os nossos piores preconceitos em escala global, porque a IA não tem empatia. E talvez o mais perigoso de tudo, a gente transfere a responsabilidade pelo nosso próprio futuro. E assim, a gente termina com a questão central. A escolha parece ser entre se ajoelhar diante da lógica fria de um código, aceitando suas respostas como destino, ou reafirmar a fé naquilo que nos torna humanos, nossa capacidade de criar, de questionar, de se rebelar e de amar. Uma centelha que talvez nenhuma máquina possa replicar. A decisão, no final, é nossa.